Salve, salve. Bem, eu vou continuar falando com vocês dentro do meu tema, da minha linha de raciocínio central, né, e de estudos, que é sobre a ética e a moral. A gente vem colocando sempre isso em evidência, né, porque se nós falarmos desses dois conceitos, evidentemente ele dá cobertura a tudo o resto mais do seu modo de vida, né? Então, veja bem, fala-se muito em liberdade, né, em condições, né, de livre expressão, de falar, de se opor, enfim, de tagarelar das mais diversas maneiras que possam. Mas já inicialmente, se você, bom, ou você é ético ou você é livre, você acha que dá para conciliar as duas questões? Não, Nanina, não. Não, não, impossível. Porque na medida em que eu me proponho a ser um cidadão livre, eu preciso, evidentemente, de estar muito além de determinadas regras, determinadas situações em que podem me trazer a julgamento público, né? É evidente que nós somos, evidentemente, composto, né? Isso, inevitavelmente, da tradição, do costume, né? Da moral em si, que nos foi bastante rigorosa, né? Antigamente, né? Essa moral e esses costumes que nos foram passados. Então, veja bem, se eu me sinto um cidadão livre, evidentemente eu não vou ser um cidadão ético, porque quando eu digo que se eu sou ético, evidentemente eu estarei cumprindo algumas regras sistêmicas, algumas regras, dogmas, enfim, paradigmas que me são impostos para que eu seja reconhecido como cidadão ético, correto? Ou então você não é um cidadão livre, porque você está sob a mira, né, de um certo olhares, né, que eles são conduzidos a perseguir, digamos, né, a se manter dentro desse padrão que lhe favorecerá e lhe terá como um cidadão ético. Já não, se eu sou apto à liberdade, eu preciso me desvencilhar de todos esses processos de amarra, esse processo de julgamento, esse processo de olhares de que você é um cidadão correto, um cidadão não correto. Tá dando para entender? Porque se você precisa ter um padrão, correto? Se esse padrão atende esse ou aquele, já é uma outra questão. Né? Como é que eu posso ser um cidadão ético, um cidadão que atende a todas as expectativas da sociedade, um cidadão que precisa ser merecedor de crédito nos seus atos, nos seus pressupostos de pensar, de falar? Como assim? Então, eu estou amplamente sendo assessorado por alguma coisa, por algum processo que me faz enquadrar dentro daquilo que me é exigido. Então, nesse aspecto, eu já não sou livre. Como livre assim? Não. Eu estou sistematicamente sendo produzido de alguma maneira, de alguma maneira para que seja, né, conduzido à aceitação pública da sociedade, né, e dos empreendimentos, evidentemente, sistemáticos. É ou não? Quer dizer, então, mas veja bem, então se a gente vê por aí, uma série de discursos em que o cidadão deve ser assim, deve ser assado. Desculpe, deve ser assado não, deve ser assim ou assim. E não, nunca você estabelecer um grau de contrariedade, senão você já foge aqui ao sistema da nossa discussão. Então, é impossível que você seja um cidadão que esteja inteiramente enquadrado dentro dos programas estabelecido pelos dogmas da sociedade atual e se ao mesmo tempo ser um cidadão livre. Impossível. Você acha que não? Sim, basta você raciocinar, né? Acompanhar o raciocínio
ter um grau de leitura que possa lhe desvanecer, né, dessa série de dúvidas, que você entenderá isso, né? Não tenha dúvida. Agora, o que é mais interessante de tudo isso é que os discursos que nos são apresentados diariamente, quer dizer, com força total, né, com amplo conhecimento, amplo discernimento, amplo espaço, né, de abertura para que esse cidadão, esse que impõe essa falácia, seja conduzido e bem aceito, quer dizer, e amplamente seguido, digamos assim, né? Mas é terrível, terrível se você parar e analisar. Então, precisamos ter um grau muito forte de pensamento e de preparo, de erudição, evidentemente, para você poder entender esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa que nos são apresentados, que isso incomoda muito, né? E você vê que há um grau de aceitação muito forte da sociedade, do jovem principalmente, né, em que as pessoas fazem assim análise, falam de toda a conjuntura político-social, né, cultural, mas que você vê claramente que ele está viajando de uma forma irregular, até podemos dizer assim, né? Que ele não segue nenhum princípio que esteja realmente enquadrado, digamos, numa regra de lógica, digamos assim, né? Que a própria palavra ela precisa ser bem conduzida para que tenha lógica no discurso. E não você falar, sem... Você acaba tendo um discurso que, se você analisá-lo, né? Quer dizer, de forma semântica, né? Bem com profundidade, você vai ver que não corresponde ao que o cidadão está falando. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse nosso modo de convivência, né? Esse nosso modo de aceitação, né? Precisamos entender, claro, e você tem que entender isso, de que há um determinado pensamento, né? Que esse pensamento ele é produzido, né? Ou já pré-projetado, né? Durante a sua existência, desde a sua aparência, né? Desde que você apareceu aqui socialmente, né? Porque você também não aparece já do dia que você nasce, você precisa primeiro cumprir já de imediato alguns fundamentos, algumas exigências para que você seja considerado um indivíduo social. Não é interessante isso? Você já parou para pensar nisso? Você já não nasce sendo um cidadão, né, que pertencente à sociedade atual. Não. Você já lhe exigem que você, primeiro, quer dizer, cumpra essas exigências para que você seja considerado um indivíduo social, né? Isso aí já lhe tem como, dentro dessa tendência, né, de observação, né, dentro da moral e ética, de que aí já corresponde um grau de contradição muito alto, porque a partir do momento que você é conduzido a esse meio social, você primeiro tem que cumprir essas exigências, né, do sistema, de onde você veio, cumprir, enfim, todo o padrão de identificação, de nascimento, de identidade, né, enfim, de cumprir a exigência de mostrar que grau de sociedade você prescindiu, a que grau de sociedade, de que grau de sociedade você surgiu, enfim, uma série de exigências para que você seja tido e visto como um cidadão igual a todos, né? Isso aí é interessante, bicho. Então, você, sem querer, você já nasce um cidadão devedor. Não é interessante? Você já nasce um cara que precisa primeiro cumprir as exigências para ser considerado igual, né? Do que se chama aí, de tanto se comunga, né, como igualdade social, igualdade de direitos e uma série de outras coisas mais, né? Então, nesse aspecto, como conduzir, então, essa questão
da ética, né? Porque ou eu tenho ética, sou ético comigo mesmo, né? Um cidadão livre, ético à minha maneira, ou eu sou um cidadão ético à vista do que me impõe, né? Os processos sistemáticos, né? Instaurados, né? Na sociedade de um modo geral, né? Quer dizer, desculpa. E é nesse processo de interpretação que você acaba descobrindo que jamais você será um cidadão livre. Jamais. Não há como. Ou você se liberta, e aí você se liberta como, né? Aí teria que haver um grau de mudança moral, mudança social muito forte para que você se desvencilhasse de toda essa forma de exigências que lhe são colocadas à sua frente, sob pena de que se você não cumpri-las, você seria um cidadão inexistente, execrado socialmente, culturalmente. E isso ocorre muito. Aqueles que se propõem a ferir diretamente o sistema e se colocarem como cidadãos livres, com certeza irão pagar um alto preço, né? Um alto preço, porque não há como você se libertar de tudo isso sob o olhar, né, de uma condução sistemática, né, hegemônica das forças que estão ali lhe impondo, né, toda essa sinalização. Ou você aceita ou não aceita, aí são decisões de cada um, mas normalmente as pessoas aceitam, né? Mesmo com o sentido de que lhes são prorrogadas, lhes são propostas situações de liberdade, mas é uma liberdade que ela não condiz com a sua liberdade individual. Né? É interessante, é uma liberdade, mas uma liberdade no sentido, digamos, hegemônico, no sentido da aceitação, da subserviência, enfim, de você prefere abolir, né, essa sua liberdade individual para aceitar, né, uma ética ou individualidade do coletivo, digamos assim, daquilo que é considerado liberdade dentro de todo o coletivo social. Então, eu queria apenas, como sempre, eu não trago nenhum julgamento, né, no meu sistema de hermenêutico, né, de apresentar as minhas questões, mas apenas de tentar alertá-lo de como você está se conduzindo e de como você deve aceitar ou não esses tipos, né, de convivência, de discurso, de educação, digamos assim, que é proposto como libertadora, mas que no fundo ela é uma segregadora, né, sem dúvida nenhuma, porque a educação, né, seria uma outra discussão, mas ela contempla nós todos, eu dizia, dos costumes, né, e da tradição, que são arraigadas exatamente nesse tipo educacional, que não liberta ninguém, não. Muito pelo contrário, ele coloca você numa situação de cumprir tudo aquilo que lhe for imposto, sob pena, né? Volto a dizer, se você realmente conseguir se libertar dessas amarras, será um preço a ser pago, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas que pode acontecer. Então é isso. Estamos aí, dá o like, né? Vê aí o meu currículo, né? Para a gente continuar discutindo essas questões. Até mais.